Fala família, boa noite, boa noite. Galera tá entrando aí. Matheus Scolari, que isso? Tô na tua área, hein, mano? Tô em São Paulo, hein? Carlos tá na área. Janine, Garcês. Aí, ó o Ferrari aí, mano. Boa noite, turma, boa noite. Tava com saudade de vocês. Domingo passado a gente não pôde fazer. Tava no avião, ficou ruim da gente estar conectado. Lucas tá na área. E aí, Lucão, boa noite, mano. Edilson tá na área. Que isso, alô Bahia, é nóis. Tô muito feliz, muito feliz. Esses últimos dias a gente tem tido a oportunidade de estar em alguns estados, Bahia, Maranhão, São Paulo. E eu confesso que eu tô ficando surpreso com a quantidade de feedbacks que a tropa vem passando, né? Muita gente de outros estados se conectando aqui nessa live. Quero pedir a ajuda de vocês aí, me ajuda aí a compartilhar aí. Vamos compartilhar aí pra turminha. A gente sempre espera aqui uns 5 minutinhos pra turma aí entrando, pra galera aí chegando, me ajude a compartilhar. Jefferson tá na área, Jaqueline, boa noite. Adriana, Mônica, FM, Carlos, Ulisses. Olha o Jefferson aí. Alô, Jefferson, tô na tua área, hein? Tô aqui em São Paulo, hein? Tô aqui num cenário diferente hoje. Tô aqui usando essa estrutura aqui emprestada do nosso amigo Elton Barbosa. Tô aqui. Alô, Fernanda, Eduardo, Pedro Fernando. Boa noite a todos. Me ajuda a compartilhar aí, ó. 2 minutinhos eu tô começando, hein? Bora! Olha o FM aí, é o Renato. Acredito que essa palavra aqui de hoje aqui é uma instrução. Ricardo aí. Alô, Ricardão. Tamo junto, mano. Alô, Alessandro. Que isso, ó, 01 na área aí. Ó, o Rodrigo Fernandes. A tropa tá entrando, tá se conectando. Quem tiver em casa, vou pedir uma ajuda agora, uma ajuda, não vai te custar nada. Quem tiver em casa, tiver aí com o seu cônjuge assistindo junto, conecta o aparelho do cônjuge também, para o Instagram entender que essa live é de relevância e me ajudar a entregar para mais pessoas. Se uma pessoa que tiver conectada, essa mensagem fizer sentido, eu já fico feliz, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu tem festa. Se o céu tem festa, a gente faz festa aqui na terra também, com uma vida que é alcançada por Jesus, pela palavra dele. Então, quero dar uma direção hoje aqui da palavra de Deus para você que é empreendedor, para você que desenvolve o empreendedorismo, para você que caminha segundo a palavra de Deus e para você também que ainda não teve a oportunidade de se conectar com o Criador, principalmente para você. Se eu puder contribuir, tenho certeza que o céu tem festa, né? Então, hoje, o tema da mensagem de hoje, que eu estava ali embaixo, Deus colocando no meu coração, é: Deus transforma pessoas indignas em líderes de visão, né? Deus transforma pessoas indignas em líderes de visão. Quem tiver em casa, tiver papel e caneta aí para anotar, tiver algum rascunhozinho para poder estar anotando, acho que vai fazer total sentido para você. Então, vou estar dando o startzinho aqui, eu sempre dou 5 minutinhos só, em respeito a quem conseguiu entrar pontualmente. A live de hoje eu pretendo ser muito objetivo e o mais rápido possível. Estou com alguns amigos ali me aguardando e eu entrei aqui rapidão para poder cumprir, né, esse desejo que Deus colocou no meu coração e eu tenho percebido que tem alcançado algumas vidas, tem feito sentido para algumas pessoas. É um start de uma nova semana. Então a gente está concluindo uma semana e dando start numa outra, né? Então primeiro, o
domingo para mim é o primeiro dia de uma nova semana. Então a gente vem de uma semana aí desafiadora. Particularmente para mim foi uma semana bem difícil, uma semana de desafios, uma semana que eu precisei me conectar muito com o Criador, buscar energia com o Pai, né? Buscar direção para a gente poder continuar avançando, para a gente continuar seguindo. Então eu não sei como foi a sua semana, de repente a sua semana também foi uma semana de desafios, assim como a minha foi, uma semana com percas, mas acima de tudo eu quero te falar que temos um Deus que nos sustenta, temos um Deus que nos fortalece, temos um Deus que está conosco em todos os desafios da nossa vida. Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem para poder, de repente, você que hoje está sem força, você que de repente não se vê capaz, você que de repente precisa de uma palavra de ânimo, essa mensagem é para você. Deus transforma pessoas indignas em líderes de visão. Então hoje eu quero estudar aqui com vocês em cima de dois personagens bíblicos que foram de grande relevância. Inclusive eu já abordei aqui com vocês sobre eles, porém num contexto diferente, numa outra linha, e hoje eu quero trazer aqui trazendo algumas semelhanças entre esses dois grandes líderes, que é Moisés e Davi. Dois grandes líderes que tenho certeza que a grande maioria aqui conhece, e eu quero trazer aqui algumas semelhanças entre esses dois líderes. Não sei quantos aqui se atentaram já a essas semelhanças. E lá no livro de Êxodo, vou começar por Moisés, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Então aqui esse estudo traz para a gente muita clareza que Moisés ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. E lá no livro de 1 Samuel, a gente vai pegar agora uma referência de Davi, que diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me a mim o seu filho, que cuida das ovelhas. Então nós temos aqui Moisés, um cara que antes de se tornar um grande líder, pastoreava as ovelhas do seu sogro, e nós temos aqui Davi, que antes de se tornar um grande líder, um grande rei, pastoreava as ovelhas do seu pai. Ambos, nessa circunstância, eram pessoas indignas de estarem em mesas de grandes lideranças, né? Até que Deus entende, enxerga e passa a confiar neles como grandes líderes. Por exemplo, reflexão que eu peguei aqui para nós nessa noite. Deus confia em líderes que cuidam de pessoas antes mesmo delas se tornarem pessoas de relevância. Ou seja, para quem não entende muito bem, o comparativo de criar de um rebanho de ovelha na Bíblia é comparado a cuidar de pessoas. Então, se você hoje já cuida de pessoas, independentemente do título ou da posição que você está, eu quero te trazer uma boa notícia nessa noite. Deus confia em você. Se você cuida de pessoas, independente se tem alguém vendo, independente se você está na frente de um holofote, Deus confia em você. E Deus vai te descobrir.
Essa que é o segredo do negócio. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro quando se depara com uma sarça ardente e Deus começa a falar com ele. Nesse momento, Moisés ainda não era o Moisés que nós conhecemos, que salvou o povo do Egito. Não era o Moisés que deu ordem e o mar se abriu. Então a gente vai ver que Deus tem prazer em trazer evidência a líderes que cuidam de pessoas. A mesma coisa acontece com Davi. Deus usa o rei Saul para poder chamar Davi num momento que ainda ele está no pasto, cuidando das ovelhinhas do seu pai, aonde Davi não era o grande rei Davi, não era o Davi que derrubou o gigante. Então isso mostra para a gente que Deus vai trazer pessoas que não têm condições, pessoas que são indignas aos olhos da sociedade e vai promover essas pessoas. Para vocês verem como que isso é tão sério, que aos olhos do pai de Davi, o próprio pai dele, carnal, achou ele indigno de estar na presença do profeta e imaginar que o seu jovem filho poderia ser o próximo rei. De tão indigno que ele achou que seu filho era. Só que para sua felicidade e para minha felicidade, Deus não nos vê como o homem vê. Outro ponto que eu peguei aqui. Se você já se preocupa e cuida de pessoas antes mesmo de obter títulos, você tem grandes chances de se tornar um líder na visão de Deus. Você é uma grande probabilidade de Deus te usar para grandes projetos, para grandes negócios, para grandes obras do reino, se você já cumpre essas características de cuidar de pessoas sem ter títulos. Porque líder, você para liderar, você não precisa ter o título de líder. Quem realmente tem esse chamado dentro de si queimando, em qualquer ambiente que ele está, ele já se prontifica em tomar a frente e fazer coisas que outros às vezes ficam aguardando alguém pedir ou mandar. Quem é líder sempre toma a frente, independente das circunstâncias. Não é um título que impõe sobre ele que vai dar autonomia ou condições dele fazer algo ou deixar de fazer. Pelo contrário, quem é líder por essência, ele toma a frente e ele age independentemente do título que possui. Então, aqui nós vemos dois grandes nomes referenciais na Bíblia que se tornaram líderes de uma grande visão de Deus, aonde um seria o libertador do povo do Egito e o outro seria o grande rei de Israel. Só que Deus já chama eles independente de quem eles eram, se eles mereciam ou eles não mereciam, porque o que está em questão aqui não é o currículo deles. O que está em questão aqui é se esses homens têm o sentimento de cuidar de pessoas, de cuidar de ovelhas, de seguir direção, de ser obediente à voz de Deus. Ainda que ser obediente à voz de Deus vai ser muito desafiador e a gente vai ver isso aqui mais adiante. Um outro ponto que eu peguei aqui para quem está anotando. Esses pontos é só para quem está anotando. Então, o primeiro ponto é: Deus confia em líderes que cuidam de pessoas, ainda quando estão nos bastidores. Se você já se preocupa, segundo ponto, se você já se preocupa em cuidar de pessoas antes mesmo de obter títulos, você tem grande probabilidade de se tornar um líder debaixo da visão de Deus. Terceiro ponto: Deus não chama líderes preguiçosos. Deus não chama líderes preguiçosos. Deus chama líderes que estão trabalhando. Ou seja, nós temos aqui Moisés e Davi, que quando foram chamados por Deus, eles estavam trabalhando. Tem líder que às vezes quer ter grandes resultados
e fica dentro de casa esperando cair alguma coisa do céu. De repente recebeu um telefonema, né, dos anjos falando que ele vai ser alguém muito grande. Ei, para com isso. Amanhã é segunda-feira. Levanta dessa cama, levanta desse sofá e sai para fora. Vai pastorear as ovelhas, vai pastorear a sua equipe, vai pastorear o seu time, vai produzir. E aí sim, Deus irá te achar. Agora você dentro de casa, Deus não vai te achar não, mano. Deus vai levantar outra pessoa. Deus vai levantar outro líder e vai dar condições a ele de ir fazer a visão que Deus tem. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro. Quando Deus chama Davi, usando a vida do rei, Davi está pastoreando as ovelhas do seu pai. Ambos estão no campo, ambos estão em movimento, ambos estão cuidando de vidas. Então, se você está dentro de casa aguardando um milagre, alguma coisa, está na hora de sair. Amanhã, segunda-feira, essa é a sua oportunidade. Se você quer ser um líder de relevância, esteja em movimento e, consequentemente, o próprio Deus irá te encontrar. Ele irá te chamar, ele irá te convocar, ele irá te exaltar. Então, a gente precisa estar em ação. Então, Moisés e Davi mostram para a gente exatamente isso, que eles se tornaram grandes líderes porque estavam em movimento. Eles se tornaram grandes líderes porque estavam pastoreando as ovelhas. E se a gente trazer e traduzir o ato de pastorear a ovelha para o nosso segmento, para o empreendedorismo, é você estar cuidando do seu time, é você estar cuidando da sua equipe, é você estar cuidando do seu administrativo, é você estar cuidando da sua loja, da sua empresa, do seu comércio, é você estar em movimento, trabalhando e, consequentemente, Deus vai te levantar para uma grande visão. Então, esse é o outro ponto que eu anotei aqui para essa live de hoje. O quarto ponto é: Deus promove líderes que se preocupam com vidas e não com seu próprio umbigo. Um cuidava do rebanho do sogro e o outro cuidava do rebanho do seu pai. Olha isso aqui. Deus promove líderes que se preocupam com vidas e não com o seu próprio umbigo. Ou seja, nós temos Moisés aqui, que a Bíblia relata que ele cuidava do rebanho do sogro, então não era dele. Ele estava se importando com aquilo que ainda nem era dele. O problema é que a gente às vezes quer se importar só com o que é nosso. Se o teu tempo ainda não chegou de cuidar do que é seu, cuida primeiro do que é de alguém. E conforme você entregar excelência naquilo que é de alguém, Deus vai te dar algo para você cuidar que é seu. Então, primeiro, a gente precisa ter essa clareza. Senhor, me dê condições, me capacite, me instrua, me dê sabedoria para eu cuidar disso aqui, ainda que não seja meu. Senhor, eu não estou me preocupando apenas com o meu umbigo, não, mas eu estou me preocupando em entregar o meu melhor. Eu estou me preocupando, se eu ainda não sou dono dessa empresa, Senhor, eu estou me preocupando em cuidar com o melhor que eu posso pro meu sócio, pro meu patrão, para o meu parceiro de negócio, para quem eu presto serviço, eu entrego o meu melhor. Então, hoje, muitos sabem aqui que eu desenvolvo um segmento de proteção veicular. Tem algumas pessoas aqui que são do nosso time, outras não são, outras são de outros segmentos, né? E hoje eu cuido do projeto que eu desenvolvo como se fosse meu, entende? Então, assim, independente do título, eu procuro sempre entregar o meu melhor, eu procuro sempre. E contudo, vai fazer 13 anos que eu desenvolvo o segmento na mesma instituição e todos os dias eu procuro entregar o meu melhor.
Eu procuro entregar o meu máximo, independente se o CNPJ é no meu nome ou não. Eu entrego o meu melhor. E é isso que Davi e Moisés, ele mostra pra gente. A Bíblia relata que a questão deles terem tanto cuidado em cuidar do rebanho, Davi particularmente em ter tanto cuidado em cuidar do rebanho do seu pai, a Bíblia relata que ele foi capaz de matar urso e leão, quando tentava atacar uma dessas ovelhas. E quando atacava, ele ia lá e brigava, e retirava e matava esse animal. Então esse urso, esse leão, trazendo para os dias atuais, são considerados desafios que você enfrenta no seu projeto, na sua empresa, na empresa que você presta serviço. Ou você acha que é só ganhar grana, só ganhar dinheiro? Não. Todos os dias nós temos ursos e temos leões para enfrentar. E a gente, quando tem zelo pelo aquilo que a gente faz, independentemente se é nosso ou não, a gente vai para cima, a gente enfrenta, a gente encara, a gente protege aquilo que a gente acredita, a gente protege aquilo que mesmo sem ser nosso, mas a gente entende que a gente faz parte daquilo. Então esse é o quarto ponto. Deus promove líderes que se preocupam com vidas e não com o seu próprio umbigo. Hoje, no segmento que eu desenvolvo, a gente trabalha muito em parceria. Eu vejo alguns líderes hoje treinando pessoas de outro time. Ontem mesmo eu estava numa mesa onde um gestor comercial de outro estado estava ensinando para 2 integrantes do meu time uma estratégia no campo digital que ele aplica no estado dele, e ele falou, cara, se fizer desse jeito aqui, eu consigo aqui reduzir o valor que você paga e você vai economizar bastante. O que é isso? É aquele líder não está se preocupando apenas com ele próprio, mas ele está se preocupando em duplicar, em cuidar de outras vidas. E quando você faz isso, você está plantando uma semente. E todas as vezes que a gente planta uma semente, a gente tem a lei da semeadura. E quando a gente planta essa semente, a gente tem a opção de plantar coisas boas ou coisas ruins. E em ambas as situações, a gente vai colher. Então aqui a gente vê que Davi e Moisés, eles plantaram coisas boas. O que é plantar coisas boas? Eles cuidaram, Moisés cuidou do rebanho do seu sogro e Davi cuidou do rebanho do seu pai como se fosse deles, ao ponto de ninguém estar vendo, mas o próprio Deus via e o próprio Deus promoveu aqueles homens. Então não se preocupe se você hoje está fazendo alguma coisa, se você está entregando o seu melhor e não tem ninguém vendo. Não se preocupe com isso. Se preocupe apenas em: eu preciso agradar a Deus. Ele está vendo e na hora certa Deus irá te promover. É isso que importa. Hoje as minhas atenções elas são todas para esse ponto. Senhor, faço tudo para a honra e para a glória do seu nome. Entrego o meu melhor, porque eu só espero de ti o reconhecimento e não dos homens. Então, Senhor, está aqui a minha semente, eu estou plantando a minha semente. Então a gente vê isso na vida desses 2 homens. Ambos foram levantados devido a uma necessidade. A gente vê aqui que ambos foram levantados de acordo com uma necessidade do povo. Moisés, qual era a necessidade do povo? O povo sofria com a escravidão e sofria com a opressão. Então Deus usa Moisés para libertar o povo de Faraó, do Egito. Davi, ele é levantado por Deus para assumir o reinado de Israel. Por quê? Porque Saul era um líder desobediente e que desagradava a Deus. Então a gente vê aqui uma necessidade. Qual é a necessidade?
uma necessidade do povo. Deus sempre vai levantar líderes que, quando ele vê uma necessidade de um povo, ele levanta líderes. Mas líderes que tenham o coração e o cheiro de ovelhas. Deus sempre vai levantar líderes que estão dispostos a se doar em prol de alguém. Hoje eu costumo dizer que eu desenvolvo um projeto no segmento de proteção veicular. Mas hoje o meu propósito de vida é ajudar a transformar vidas. Recentemente eu visitei 2 estados, Bahia e Maranhão. Sabe quantos R$1.000 eu ganhei por essa instrução que eu dei para esses times? R$0. Mas hoje, o que me deixa feliz é eu chegar nesses lugares e eu ver relatos de pessoas falando, mano, quando você esteve aqui da última vez, você fez um treinamento tal, você duplicou, você entregou isso aqui, você virou uma chave aqui na minha mente e hoje eu estou nessa condição, hoje eu conquistei isso, hoje eu mudei a minha mentalidade. Isso é o meu pagamento hoje, porque o meu propósito de vida é transformar vidas. E sempre que o seu propósito de vida for em transformar a realidade de um povo, transformar a realidade de pessoas, Deus irá te usar nessa visão. Então, essa aqui é uma dica crucial. Muitas das vezes a gente vê líderes muito apegados em ganhos e presos a recursos financeiros. O quanto ele vai obter de lucro, o quanto ele vai obter de resultado financeiro em prol daquela ação. Quero te dar uma dica para você que é empreendedor, para você que caminha segundo a palavra de Deus. Ganhar dinheiro é maravilhoso. Todos nós temos esse objetivo. Mas quando você coloca pessoas na frente de receita, o céu se abre a seu favor. Então, todas as vezes que você pensar em algo, pense primeiro em contribuir para ajudar pessoas. Pense em contribuir, em agregar algo na vida de alguém e, consequentemente, essas sementes, elas vão estar retornando para você e multiplicando muito mais do que quando você só pensa em obter recursos financeiros nesse primeiro momento. Então, Moisés, ele tinha dificuldade, assim como todos nós temos no nosso dia a dia. Olha só os desafios. Temos um povo aqui que precisa ser liberto, que está sob opressão de Faraó. Deus me pega um homem chamado Moisés, que pastoreava o rebanho do seu sogro, e esse homem é gago. E a principal ferramenta de comunicação que esse homem precisaria utilizar era a sua voz, que era ir até Faraó e falar para Faraó. Aí Deus pega um cara que é gago para ele transmitir uma mensagem. E aí você acha que Moisés não tinha desafio? Você acha que no seu dia a dia Deus não sabe que você tem seus desafios? Deus sabe. Mas é justamente nos seus pontos fracos que Deus vai te buscar e vai te usar para mostrar que as suas qualidades, o que você faz de bom, né, não é o que vai mudar o jogo, não. É justamente Ele vai usar aonde você é ruim, aonde você tem falta de habilidades. É justamente aí que Deus vai te usar para mostrar que é Ele que está no comando, que é Ele que faz as mudanças acontecer, que é Ele que opera um milagre. Então Deus pega um cara que está cuidando do seu genro, do seu sogro, pega um cara que é gago e manda ir até Faraó transmitir uma mensagem. Aí olha só Davi. Davi é um menino que está lá no... Deus usa um gago para ir à presença de Faraó transmitir uma mensagem. E Deus usa um homem baixo, de pequena estatura, para enfrentar um gigante. Isso mostra para a gente que Deus,
ele não está preocupado com as suas habilidades. Deus, ele não está preocupado se você tem condições para enfrentar os desafios. Até porque ele te levantou não é pelas suas qualificações. Ele te levantou justamente para usar os seus pontos fracos e aonde você tem falta para provar que tudo que você faz é porque ele te chamou, ele está no comando, ele está te dando direcionamento. Então aqui a gente tem dois grandes líderes que têm desafios na sua frente, mas são chamados e escolhidos por Deus para poder mudar histórias, para mudar vidas, para mudar cenários. Porque a graça de Deus, ela não vai te avaliar de acordo com o que você merece ou deixa de merecer. Não. A graça de Deus, ela vai além do que a gente merece ou não. A graça de Deus, ela não está preocupada se você fazia coisas erradas. A graça de Deus não está preocupada. Deus não está preocupado o que você fazia no passado, como que você era, se você é gago, se você é baixo. Deus não está preocupado com isso. Porque hoje o que nos sustenta é a graça dele sobre a nossa vida. É ele que nos dá sabedoria, é ele que nos dá as condições, é ele que nos dá a condição, é ele que nos capacita para a gente exercer aquilo a qual nós fomos chamados. Se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui com vocês hoje, num domingo, 22 horas, fazendo uma live para poder alcançar algumas vidas. Eu estou fora de casa, estou num outro estado, mas eu tenho um compromisso por causa da graça de Deus de estar aqui com você hoje, porque eu entendo que é Ele que me capacita, é Ele que me instrui, é Ele que me dá direcionamento, entende? Então a graça de Deus, ela faz isso conosco, porque medo todos nós temos. Quando Deus colocou esse desejo no meu coração de fazer essa live para vocês, eu confesso para vocês que eu prolonguei isso por muito tempo, algumas semanas brigando, porque abrir a câmera aqui no Instagram e trazer um conteúdo a qual Deus tem ministrado no meu coração, para mim não era algo tão simples assim. Mas só que Deus começou a ministrar no meu coração que não é sobre mim, é sobre Ele. Inclusive tem um louvor, né, que fala sobre isso que eu gosto muito. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Então a gente vê aqui alguns pontos para mim tá indo para finalização, uma live rápida. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, passou, né? Mas a gente está indo para a finalização, aonde Moisés, ele entende os desafios que ele teria. E olha só alguns pontos que eu anotei aqui. No capítulo 3, no versículo 11, né, de Êxodo, Moisés questiona Deus. No capítulo 3, do versículo 11, diz assim, ó, Moisés, quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó? Então a gente vê aqui com muita clareza que no capítulo 3, no versículo 11, Moisés não se vê uma pessoa apta a exercer aquilo a qual Deus estava chamando ele. Mas mesmo assim, ele se coloca na função de ser uma pessoa obediente. Então a gente vê no primeiro ponto, ele questionando a Deus, Senhor, quem sou eu? No capítulo 3, do versículo 13, ele diz assim, ó, o que eu lhe direi? O que eu vou dizer para Faraó? No nosso dia a dia, a mesma coisa. Às vezes você tem que falar com alguém e você está falando para Deus, o que eu vou falar? Mano, se Deus está dando a direção, se Deus está falando com você, apenas vai e abre a sua boca e Deus vai te capacitar, Deus vai te instruir, Deus vai te dar direcionamento. Deus só quer usar os seus lábios. Ele precisa que você abre a boca e ele vai encher os seus lábios do que ele tem para dizer. Então a gente vê aqui Moisés questionando no capítulo 3, no versículo 13.
O que eu lhe direi? Ele estava com medo nessa hora. Deus estava mandando ele ir na presença de Faraó. E ele, nessa hora, ele está com medo. E depois você vê o Moisés que abriu o mar. E você acha que ele não teve medo? Ele teve medo. Está mostrando aqui pra gente. No capítulo 4, do versículo 1, diz assim, ó. E se eles não acreditarem em mim? Olha aqui mais uma vez, ele mostra aqui o medo de pessoas não acreditar nele, no que ele está dizendo. Entende? Então vai ter momentos que, por mais que você fale assim, as pessoas vão desacreditar em mim, pessoas não vão me dar o devido valor. Mano, se Deus está te dando a direção, independente das opiniões, siga o direcionamento de Deus. Eu já precisei em alguns momentos seguir a direção de Deus, mesmo estando com medo, mesmo fazendo essas perguntas. Fazer essa live aqui, eu me vi muito em Moisés. Senhor, mas como assim abrir uma live para poder falar da tua palavra voltada para empreendedores? O que vão pensar de mim? Deus, eu vou estar me expondo muito nas redes sociais. Nas redes sociais não vai ter tanto filtro. Eu vou ter que me expor ali. Só que Deus em todo mundo é exatamente isso. Somente faça. Somente vai. E eu vou te dar direcionamento. E pessoas vão ser alcançadas. E eu de fato tenho visto isso nas últimas semanas. Onde pessoas têm me dado feedback. De repente, o objetivo não é alcançar 100% do público que entra na live. Mas eu volto a dizer, às vezes uma pessoa, o que eu estou dizendo aqui fez sentido. E a Bíblia me dá essa garantia, a Bíblia me dá esse respaldo, que quando um pecador, ele se arrepende e ele se conecta com o Criador, a Bíblia relata que o céu tem uma festa. Então hoje o meu objetivo, né, é trazer uma mensagem voltada para empreendedores, mas trazendo embasamentos bíblicos de mostrar para nós que a Bíblia ela é um manual de instrução para nós seres humanos. Tudo que você precisar no seu dia a dia, todas as dúvidas, todas as crises, todos os desafios que você tem, quando a gente recorre à palavra de Deus, Deus tem uma palavra para a gente. Deus tem algo para nos tratar. Deus tem algo para nos orientar. E para me finalizar aqui, no capítulo 4, do versículo 10, essa daqui eu acho linda. Ó Senhor, nunca tive facilidade em falar. E aí eu fecho a Bíblia aqui e a gente encerra. Deus levanta um homem que não teria condições nenhuma aos olhos das pessoas para ir até a presença de Faraó e transmitir uma mensagem e libertar o povo. Deus não está preocupado se você tem condições, se você tem habilidades. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Quando Deus te chama, Ele te capacita. Então, se você está me ouvindo nessa noite aqui, se você ainda não se considera um grande líder, um grande gestor, um grande empreendedor, mano, tire essas coisas da sua cabeça. Apenas cumpra princípios. Apenas entregue o seu melhor. Apenas se coloque na posição de cuidar de pessoas, de cuidar de vidas, de buscar ser uma pessoa cada vez mais parecida e semelhante com Jesus Cristo. Que eu tenho certeza que, independentemente se você sabe falar, se você tem dificuldade, no caso de Moisés aqui, ele relata a dificuldade dele em falar porque ele era gago. Mas às vezes, nessa live, tem alguém que tem dificuldade em falar porque não teve um nível de instrução escolar, porque muitas das vezes faltou a leitura de livros, faltou condições de se aprimorar. Não se preocupe, Deus irá te capacitar, Deus irá te instruir. Cristiano colocou aqui muito bom, ó. Deus chama os improváveis. Eu me considero um cara improvável, completamente improvável.
em várias áreas da minha vida. Mas hoje eu consigo ter clareza, ainda que por algum tempo eu fiquei desconectado do Criador. Mas hoje eu consigo ter muita clareza que eu era um improvável, mas Deus ele vem me capacitando, ele vem me instruindo, ele vem me dando direção para que eu possa ajudar outras vidas, conhecer esse amor, conhecer esse Deus, conhecer Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Então que essa palavra possa ter trago uma direção para você nessa semana, que você possa pegar esse insight, esse comparativo entre Moisés e Davi. Ambos estavam cuidando de ovelhas, ambos estavam pastoreando. Brito, eu ainda não tenho uma equipe, eu ainda não tenho liderados, eu ainda não pastoreio ninguém. Comece a pastorear a sua vida então. Comece por você, pastorear a sua vida. Comece a se autoanalisar, comece a se pastorear, comece a entregar o seu melhor para Deus. Comece a pastorear a sua casa, comece a pastorear os seus filhos, comece a pastorear sua família que está à sua volta, comece a pastorear seus amigos, comece a se importar com pessoas, comece a se importar com quem está à sua volta. E Deus irá te transformar num grande líder. Deus irá te capacitar, Deus irá te instruir. Então, pegue esse comparativo entre Moisés e Davi, aplique ele no seu dia a dia. Se preocupe mais com pessoas do que com o seu próprio umbigo, que eu tenho certeza que Deus irá te prosperar. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de prosperidade, que o Senhor Jesus Cristo seja o centro das suas atenções, que em tudo que você venha fazer, você possa ser próspero, que em tudo que você venha fazer, Deus venha te dar inteligência, que Deus possa tirar todas as distrações que não seja do céu da sua vida, que você possa buscar conselheiros, que você possa buscar conselhos que vêm do céu, que você possa estar sendo instruído pela palavra de Deus. Você deseja ouvir Deus? Leia a palavra de Deus, que Deus irá falar contigo, que você possa ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida nessa semana. É o que eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe, que Deus faça grandes coisas nesse novo mês, nessa nova semana que inicia na sua vida. Beijão no coração. Danilo da Bahia tá na área, Sandra, Júnior, Gabriele tá na área. Gratidão pela vida de vocês, né? A internet aqui hoje deu uma falhada, mas eu acho que deu pra galera pegar. João lá de região dos Lagos, Daniele, né? Gabriele, turma tá aí, ó, Rafael Neves de São Paulo, Leonardo Barbosa, Ricardo, lá do Rio de Janeiro, Mariane Celeste, Eduardo, minha mãe, ó, beijo no coração, beijão para todo mundo, até semana que vem, Deus abençoe.